Olá, olá pessoal! Hoje o assunto do vídeo é vergonha em academia. Ai, eu resolvi gravar esse vídeo porque eu não sei você, mas tu já deixou de ir na academia por conta de medo ou vergonha? Eu já. Eu começava, parava ou ficava um tempão sem ir, só procrastinando por causa da bendita vergonha. E aí eu queria bater um papinho com vocês hoje sobre isso. Eu achava que era só, que eu era, tipo, única, assim, né? Achava que era uma coisa da minha cabeça, que eu era esquisita, estranha e que ninguém mais sentia isso. Aí eu fui pesquisar, fui conversar com algumas pessoas e, né, tem bastante gente que passa por isso. Então talvez esse vídeo vá te ajudar bastante, tá? Eu vou falar sobre alguns hacks mentais que eu criei e que tem me ajudado muito na questão do dirigir, que eu vou fazer um vídeo só sobre isso, na questão de exercícios físicos, academia e tudo mais, tá? Às vezes eu vou ficar mudando aqui o olhar, às vezes eu vou ficar olhando pra minha anotação, ok? Eu separei aqui pra não esquecer. E acontece que eu já tô indo, é o 6º dia que eu tô indo, e tá muito melhor do que tava antes. É aquele dia que tem que decidir, né, ó, chega, não dá mais, eu vou. Botou na cabeça, graças que meu maridão também entrou na onda, e ele já tinha decidido antes de mim. Então meio que foi um empurrãozinho também, mas mesmo com o empurrãozinho de outra pessoa, às vezes tu não tá ainda confiante, sabe? Tu fica criando um monte de desculpa, e às vezes são desculpas legais, bonitas, né? Parece que uma super justificativa. Só que se tu analisar bem a fundo, essas desculpas, elas podem ser superadas, né? Passadas e deixadas pra trás pra poder encarar aquilo que tu precisa. Beleza, já falei demais. Eu vou te contar como, então, eu tô saindo desse ciclo, né? Praticamente já saí desse ciclo, porque eu agora tô indo mais de boa. E não teve milagre, tá, gente? Não tem um truque mágico, mas tem mentalidade. Tudo tá aqui, tudo começa aqui nos pensamentos. Quem já fez terapia comigo, quem já participou dos meus cursos, mentoria, sabe que eu sempre falo isso, que tudo começa aqui nos pensamentos. À medida que tu começa a olhar as coisas, o mundo, com uma nova percepção, um novo olhar, essas coisas tendem a mudar, né? O formato, elas ganham uma nova dimensão. O meu caçulinha tá aqui embaixo, do meu lado, fazendo uma bagunça danada. Mas vamos lá. Então, eu lembro que quando eu entrei a primeira vez, parecia que eu pisei ali, parecia que todo mundo já sabia o que fazer. E não é. Olha o engano na nossa mente. Ninguém nasceu indo na academia, com o pé na academia. Todo mundo teve um início, todo mundo teve um começo. Né? Já começa por aí. Então, a gente chega lá, ou a gente tem uma imagem, né? Todo mundo com fonezinho de ouvido, todo mundo bem bonito no shape, né? Na postura. A mamãe vai guardar depois. E eu só queria, né? Tu entra ali, só quer ficar invisível, né? Desaparecer. E aí eu percebi que esse medo não era da academia, era uma ideia minha de ser vista. De estar ali no meio deles e acabar errando, acabar, sei lá, sendo vista de alguma forma e reparando, às vezes, um exercício, um equipamento que eu não sabia pegar, fazer feio, né? A roupa, o corpo, né? Então, assim, lembre que lá dentro, a primeira coisa é um laboratório. Um laboratório, são várias coisas acontecendo, várias pessoas vivendo seus processos, cada cabecinha é um mundo à parte, são pessoas de diferentes tipos, né, com diferentes mentalidades. E aí tem a metáfora do holofote imaginário. Quando a gente sente vergonha, vocês já repararam que parece que que cria-se um holofote gigante apontado só pra gente? Só que esse holofote, gente, ele não existe, ele é mental, só tá na nossa cabeça, ele não existe. Então, a academia, ela não é um palco, de novo, ela é um laboratório. E pode ser que essas pessoas que estão lá também estão com seus holofotes imaginários, mas elas estão ali superando, elas estão fingindo que está tudo bem, mas lá dentro elas também podem estar enfrentando vários fantasminhas, né, e bloqueios. Né? Todo mundo é ser humano, todo mundo passa e tem diversas emoções e experiências, né? Beleza, aí o hack número 1, presta atenção, é o egoísmo intencional. Então são coisas que eu usei, que eu ainda uso para algumas coisas, que me ajudam. Os hackzinhos emocionais é quando tu não vai lutar contra a tua mente, teus pensamentos. Tu vai usar estratégias para a tua mente te favorecer, para usar a teu favor, certo? E esse aqui é do egoísmo, é o egoísmo intencional, tá? E aí eu pensei, eu vou ser egoísta. E se eu chegar lá sendo egoísta, focar só em mim? Eu vou focar em mim, chega, dane-se, dane-se. E não é que funcionou, gente. E isso para outras coisas também. Então, o que eu pensei? Eu coloquei na minha cabeça, gente, eu tô com essas dores, né? Eu tenho uma dor crônica, né? Desde a adolescência, desde adolescente no lado esquerdo, aqui perto da escápula. Então, desde novinha eu tinha que fazer RPG, natação, pilates, fisioterapia, enfim. E aí eu pensei, não, chega, não quero mais sentir essa dor. Eu tenho criança pequena, eu pego no colo, às vezes dorme comigo, tenho que dormir no braço, enfim. Então, eu preciso, além da hérnia na cervical, né? Então, assim, não é luxo, não é opcional, pra mim é obrigação,
sabe? É obrigatório fazer. Então eu pensei, não, eu tô aqui por mim, eu tô vindo pela minha saúde, pelo meu corpo, pelo meu futuro, e eu não devo satisfação pra ninguém antes. E são pessoas que eu nem vou ver mais na vida. Vocês concordam comigo? São pessoas que vão estar lá, que você vai ver ali uma vez, e as pessoas não vão no mesmo horário, então outro dia que tu for, vai ser outras pessoas, outro grupo, e pessoas que eu não devo satisfação nenhuma, que eu nunca mais vou ver na vida. E se ver também, que coisa boa, né? Se tu acabar fazendo uma amizade, isso é ok, é benefício, né? Mas não é que vai se tornar isso. Provavelmente vão ser pessoas que tu não vai encontrar mais na vida. E olha o tamanho do foco, olha o tamanho da energia que a gente coloca nisso. Pensando em dar satisfação para as pessoas que a gente nunca mais vai ver na vida. É igual com criança, né? Às vezes a gente trata mal as crianças, nossos filhos, porque tá num ambiente diferente, com pessoas que tu nunca viu e tu quer parecer que é tudo perfeito, tu deixa de dar aquela atenção, manter aquela postura que tu já está acostumada, para fingir ser outra coisa, para poder o que o outro vai pensar. Uma crise, o teu filho tá machucado, tá doente, deu uma birra, e aí tu muda tudo por conta do outro, um desconhecido, né? Não tem cabimento, né? Tá. Então, beleza. Esse foi o hack 1, ser egoísta intencionalmente. Dane-se, gente, vai lá, dane-se, eu quero, eu preciso, eu vou. É o meu corpo, eu vou lá, vou pensar, vou focar só em mim, entendeu? Foco só em você. E isso me ajudou também na questão das escolas, como eu já me mudei muito, já troquei muitas vezes de escola. Foi um hackzinho que naturalmente eu criei, e agora eu percebendo, falando isso eu percebo, que toda vez dava aquela ansiedade, né? Escola nova, primeiro dia, eu tive muitos primeiros dias, e dava aquela ansiedade, assim, de ser aluna nova e tudo mais, adaptação, nova cidade, nova escola, nova turma. E aí isso foi pra mim, não, eu tô aqui, eu colocava assim na minha cabeça, ó. Primeira vez que eu tô falando isso, eu tô aqui pra aprender, eu só vou lá porque eu preciso, eu tenho que estudar, eu vou aprender, eu tô aqui por mim, e só tô vindo pra estudar. Vou, estudo lá, faço minhas coisas, vou embora. E isso me dava uma blindagem, assim, me ajudava. E aos poucos as coisas iam acontecendo naturalmente, como é de se esperar. Certo? Aí o hack mental, o 2, ninguém está te olhando. A verdade é dura, mas é libertadora, como eu já falei em outro vídeo. Dói, mas liberta. Né? Então, assim, as pessoas estão ocupadas demais, essa é a verdade. As pessoas estão ocupadas demais com o seu próprio terreno, com seus próprios problemas, com as suas próprias preocupações, né? Então, assim, elas não vão lá para ficar reparando em você. Imagina, não vão. Cada um está preocupado com a sua carga, com a sua série, com o seu próprio corpo, com a sua própria dor muscular, né, com o seu progresso. E olha só, até esses avançados, eles têm vergonha. Para começar a observar. Que tem uns que já estão um tempo lá e às vezes eles ficam, né, se olhando no espelho, às vezes eles erram, dão uma risadinha, entendeu? Então, assim, eles também estão vivendo seus processos, tá? Aí o 3, o charme de ser iniciante. Isso eu me apego demais, né? Tanto na fase que eu comecei a tirar carteira, que foi ano passado, e também na academia, que é o seguinte, é o charme de ser iniciante. Tem um charminho em sermos iniciantes, né? Então, e é maravilhosa essa dica, por quê? Ser novata tem um charme de, nossa, eu sou humilde, eu tô aqui, eu tô aprendendo, me ajuda? Então, assim, tem algo bonito e humilde e real nessa fase de ser iniciante, tá? Então, o iniciante ele não tem que fugir e não tem que fingir nada, ele só precisa tentar, né? Olha que legal, olha que bacana. Sabe, porque fingir cria uma ansiedade muito grande. A gente chega lá achando que já tem que dar conta de tudo, tem que saber tudo. Não, só que tu tá assumindo que tá aprendendo e isso cria uma leveza. Quando tu chega lá assumindo que tu é uma novata, que tu tá aprendendo, ufa, tira um peso das costas, não tira? Nenê, tá fazendo barulho aí, bebê. Então, assumir e tá tudo bem. Tira, vai embora a ansiedade. Porque aí entra outra coisa, que os instrutores lá, eles estão lá literalmente pra trabalhar, para te ensinar. É o trabalho deles. Peraí, só um pouquinho. Então, voltando aqui, né? Pedi uma ajudinha extra. Então, beleza. Aí vocês já entenderam, né? O instrutor tá ali para ensinar e tudo mais. Então, é o trabalho deles. E isso vai com o hack mental 4. Que todo mundo começou do zero. Então, assim, os marombas, os magros, os fortes, os inseguros, os confiantes, eles estão todos ali. Todo mundo, ele começou de onde você está começando agora. Que é do zero, que está iniciando ou retomando depois de muito tempo. Então, todo mundo teve um início também, uma retomada. E, de novo, não tem que ter vergonha de pedir uma ajuda, porque, como eu falei antes, os instrutores estão ali para trabalhar, esse é o trabalho deles, né? Eles estão ali justamente para isso. E que bom, né? Tô fazendo eles funcionarem, né? A desenvolver, agir de acordo com aquilo que eles aprenderam, que eles estudaram para estar ali, né? Então, para que sentir vergonha de pedir ajuda? Né? Vergonha seria não usar o que você está pagando. Poxa vida, está pagando para isso e tem vergonha de não usar? Né? Não faz sentido também. E o hack mental 5, a academia, é um zoológico humano, vamos dizer assim, usando, né, uma metáfora
mais engraçada. É tipo um zoológico humano, né? Como eu falei antes, um laboratório, enfim. Tem gente de tudo quanto é tipo, gente. Tem magro, tem gordinho, tem gigante, tem tímido, tem forte, tem os focados, tem os confusos, tem os disciplinados, tem os esquecidos, tem os extravagantes. Tem de tudo, sabe? E eles todos estão ali por conta de quê, gente? Adivinhe. Por uma necessidade. São diferentes necessidades? São, mas cada um está ali por algum motivo, alguma necessidade. Mesmo que seja só vaidade, enfim, por beleza, mas todos têm uma necessidade, entende? Então, assim, a academia não é lugar de gente perfeita, né? É lugar de gente em construção. E isso se dá para outros ambientes em que você esteja passando também por uma vergonha, tá? Então, assim, algumas perguntas que podem te ajudar, tá? Por que você está exigindo perfeição de você se você está num lugar feito para aprender? Né? Por que exige tanto essa perfeição? E o que te assusta mais? Tentar e errar, tentar e conseguir passar por aquilo, ou não tentar e continuar igual? Continuar se sentindo mal, com baixa autoconfiança, se olhando no espelho e não gostando, se sentindo sem motivação, imunidade baixa, com dores no corpo, enfim, não gostar do que vê, não ter energia, disposição, força muscular. Então, assim, tem que colocar na balança, né? E daí retoma, lembra dos pontos que eu falei antes, vai ver que faz muito mais sentido. E o que você ganha ao permanecer com vergonha? Né? Então faz aí um cenário 1, cenário 2, os benefícios e as consequências, as perdas, né? O que eu ganho ao enfrentar isso e fazer de pouquinho em pouquinho, e o que eu perco, né? Então, quando o cérebro ele entende isso, a tendência é de conseguir fazer sentido e, opa, agora eu entendi, agora eu sei o porquê que eu mereço, porquê que eu preciso fazer. E aí tu vai querer, tu não vai ser obrigada, não vai ser empurrada. Vai ser a tua decisão, tu vai ver. Alguma coisinha vai girar aí dentro e tu fala, nossa, agora eu entendi, agora eu vou. Alguma coisa vai mudar aí dentro, vai por mim, confia. Então é isso, gente. Vergonha é só um filtro mental, tá? Tudo tá no pensamento. Trabalha a mentalidade. Não, a vergonha, ela não é a realidade, é só o teu filtro mental, lembra disso. E quando você passa por ela, a gente descobre que não tinha nada ali. Nossa, hoje eu vejo, primeiro dia fui aquele friozinho, mas fui, sabe? Segundo dia foi um pouquinho melhor. Terceiro foi melhor. Agora tô no sexto dia, tá tranquilo, já se tornou um ambiente conhecido, né? O instrutor já sabe que eu tenho algumas dificuldades de memorizar e tal, ele já me acompanha. Então, assim, às vezes vai pegar um instrutor diferente, mas daqui a pouco troca de novo, volta no horário que tu se adaptou com o instrutor. Então, vai fazendo experiências, vai fazendo trocas. Muda o horário, não gostou daquele horário, vai em outro. A roupa. Gente, parece... era uma coisa que me incomodava também, que parecia que é tudo um padrão, principalmente pra mulher, né? Parece que tudo é um uniforme, assim, né? Todas no mesmo padrão. E eu não uso aquele tipo de roupa, né? Daquelas extremamente curtas, reveladoras e tal. Então, assim, eu não uso. E aí eu me senti assim, nossa, o peixe fora d'água, sabe? E aí eu comecei a perceber que tem outras mulheres que vão semelhantes a mim. Olha só, viu? Não é uma coisa só, gente. Não é a realidade. É a forma como tu olhou para aquilo e na tua cabeça tu já colocou que aquilo é sempre assim e não é. Não é. Tem horários que estarão mais cheios. Então procura um que seja um intermediário, né? Ai, não quer aquelas músicas, o ambiente não gosta, então leva um fone, sabe, alguma coisa que possa se distrair. Usa a roupa que tu se sente à vontade, não por obrigação, não para parecer igual. Você tem que se sentir à vontade. Sabe, fazer com calma, não querer mudar tudo. Nossa, eu já comecei a primeira semana, já tem que estar assim. Não, vai. Começa 2 vezes na semana, depois vai 3, sabe? E que nem meu marido falou, olha, o dia que tu não tiver mesmo com vontade, tiver com, sei lá, ruim, desmotivada, ou enfim, qualquer coisa acontecendo que não tá muito legal, vai e faz esteira. Vai, só pisa lá, esteja no ambiente um pouquinho, só para teu corpo entender que tu está ainda disciplinada, que tu tá ainda agindo conforme aquele teu planejamento, sabe? Então vai, fica um pouquinho na esteira e vai embora. Pronto, entendeu? Então vai acostumando e aquilo vai virar um hábito, certo? Então, gente, é isso. Lembra que tu tá fazendo isso por ti. Tá fazendo isso para tua família, para as pessoas ao teu redor, para poder viver mais tempo, para poder viver melhor, com mais saúde, mais disposição. E você merece se cuidar, você merece se sentir bem, se sentir bonito, né? Você merece evoluir. Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, comenta aqui embaixo, né? Eu escolho começar, ou qualquer coisa que faça sentido para você, comenta para mim poder saber. E se quiserem algum vídeo que fale de algum tema semelhante, coloque aí para mim, ou alguma outra sugestão.
tá? Eu tenho certeza que vocês vão conseguir quebrar essa barreira de vez, tá? É decisão. Então comece a trabalhar hoje essa mentalidade. Um beijo.